A paz do Senhor, meus irmãos, amados e igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos em mais uma videoaula na escola de profeta. Bom demais receber você aqui novamente, e se você é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Zés e hoje vamos dar continuidade na parte 2 do estudo Como explicar a concepção de Jesus em Maria. Não deu tempo de terminar esse estudo, vamos terminar hoje nessa videoaula. Então te espero logo depois da vinheta. Muito bem, meus amados irmãos e igreja, dando continuidade aos nossos estudos na escola de profeta. Videoaula passada, nós não conseguimos terminar sobre o assunto como explicar a concepção de Jesus em Maria. É muito importante você fazer parte do nosso canal, porque estamos trazendo aqui uma ordem de raciocínio e assunto organizado da pessoa do Senhor Jesus dentro da cristologia. E na aula, algumas aulas passadas, a aula 26, se eu não me engano, trouxemos aí a preparação da vinda do Messias, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como que Deus preparou todo o mundo, o universo, a humanidade, os povos, as nações, para o grande momento do teu filho, de assim cumprir Gálatas 4:4, Jesus nasceu na plenitude do tempo, um tempo pleno. Ele preparou esse tempo, o tempo Kairos e o tempo Cronos, ao qual foi o exato momento oportuno, o momento exato de seu filho vir à humanidade para se encarnar e viver sua vida de 33 anos e se entregar para os nossos pecados, e assim somos salvos para a honra e glória do Senhor Jesus. E na aula retrasada, trouxemos aqui a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais as suas gerações, quais as suas descendências, de quem que ele veio. E aprendemos que ele veio de Abraão e também veio da descendência de Davi. Mateus traz a linhagem por meio de José, que chega até Salomão e Davi e Abraão. Lucas traz a linhagem de Jesus, puxando por meio de Maria, que vai até Natã, chega a Davi, chega a Abraão e vai até Adão. Amém? Se você não assistiu suas videoaulas, volte lá, assista essas videoaulas para você ter esse entendimento e esse raciocínio completo para não se cumprir aquele ditado, não pegar aí o trem andando, né? Em nome do Senhor Jesus, porque você não sabe onde ele começou, onde ele vai terminar, onde ele parou. Então, acompanha nós aí nas nossas videoaulas e os nossos estudos em nome do Senhor Jesus. E como explicar a concepção de Jesus em Maria, parte 2. Esse é o estudo, parte 2, desse assunto. Estamos trazendo esse estudo baseado em Mateus 1, a partir do verso 18 até o verso 25. Com um paralelo também de Lucas, capítulo 1, verso 26 ao verso 38. É importante que você leia. Se você não, eu pedi para que você lesse na aula passada. Se você não leu, eu estou voltando aqui uma semana depois para dizer, leia lá. Leia a palavra de Deus, leia esses 2 textos bíblicos aí para você ter um entendimento melhor, porque o ensinamento é baseado em cima desses 2 textos. É a base dessa explicação, como explicar a concepção de Jesus em Maria. As Escrituras afirmam claramente que Jesus foi concebido no ventre de sua mãe, Maria, por obra miraculosa do Espírito Santo e sem um pai humano. Esse é um resumo, tá? É o que você vai encontrar em Mateus e em Lucas.
aos seus capítulo 1. Eu vou repetir algumas coisas que eu trouxe ao finalzinho da aula passada. Toda concepção humana é através da relação sexual ou por inseminação do sêmen masculino na mulher. Então, alguns acham que foi dessa maneira que a concepção de Jesus veio a Maria. Porém, é bem claro nos textos bíblicos que não teve ajuda humana, não teve nenhuma cúpula humana, nenhum contato de relação humana ao engravimento de Maria sobre o nosso Senhor Jesus, ao qual ela recebeu em seu ventre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se não aconteceu dessa maneira, como que aconteceu? Aconteceu de uma maneira sobrenatural, pela presença efetuada pelo Espírito Santo, uma obra miraculosa. A vida do Senhor Jesus sempre foi em milagres. O primeiro obra que ele fez foi transformar a água em vinho, um milagre que não tem como explicar na perspectiva humana nem científica. Andar sobre as águas, não tem como explicar esse milagre. Transformar multiplicar os pães e os peixes, um outro milagre que não tem explicação. A sua ressurreição foi um grande milagre também. E assim não é diferente a sua concepção no ventre de sua mãe. Na aula passada deixamos aí uma aplicação que o milagre não se explica, mas o milagre se acredita, está escrito, isso você deve acreditar. E outra, não tem como não acreditar em uma testemunha ocular que é a própria Maria, que o relato de Lucas é o relato de Maria, e o relato de Mateus é o relato de José. Então estamos trazendo todo esse relato dos dois na testemunha ocular do próprio pai e do próprio pai adotivo e do próprio mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no caso do Senhor Jesus, o Espírito Santo, pelo seu poder sobre Maria, gerou um bebê em seu útero. Como que foi gerado esse bebê, o nosso Senhor Jesus, no útero de Maria? Sobrenatural, irmão. Foi um milagre. Um milagre que está relatado em Lucas, Lucas capítulo 1, a partir do verso 26 até o 35, o Espírito Santo que veio sobre Maria e pelo poder do Altíssimo cobriu Maria com sua sombra. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, a sombra do Onipotente descansará. Então, essa sombra que cobriu Maria, como uma sombra igual a Shekinah, no tabernáculo, antigamente, por exemplo, em Êxodo 40 e verso 34, põe aqui para nós ler, em nome do Senhor Jesus. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Da mesma maneira que essa nuvem cobria o tabernáculo e trazia a Shekinah e a glória do Senhor e enchia aquela tenda, e o homem, Moisés e todos os homens não podiam entrar, não conseguiam entrar porque estava coberto, estava protegido ali com o poder e a Shekinah de Deus. Assim foi a obra do Espírito Santo sobre Maria. O Espírito Santo cobriu ela com a sombra de Deus, com a sombra do Altíssimo, o poder, e esse poder foi gerando nela esse milagre. Que milagre? O Filho de Deus se encarnando, trazendo o Emanuel à existência, o Deus conosco. Glória a Deus por isso. Já mereceu um like aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então foi desta maneira o ato do Espírito Santo sobre Maria, tá? De nos lembrando sobre esse ato da nuvem cobrir o tabernáculo e gerar esse milagre. Então,
Foi assim que o Espírito Santo foi gerando em Maria esse milagre para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Lucas 1, e o verso 41 diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então veja só, irmão, esse texto, quando Maria acaba de receber o anúncio, o anjo fala: olha, você quer ter certeza que isso é um milagre? Então olha só, não só você está recebendo esse milagre, mas também sua parente Isabel também está recebendo esse milagre. Ela, na sua velhice, na sua idade avançada, está grávida de um menino. Esse nome é o João Batista. Então, quando ela visita em Lucas 1, 41, Maria visita Isabel. Quando a criança ouve a saudação de Maria, ela começa a mexer no ventre de Isabel. E a Bíblia vai falar que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ó, antes da descida do Espírito Santo em Atos 2, Isabel já estava recebendo o Espírito Santo naquele momento. Por quê? Porque Maria estava encoberta com a sombra do Altíssimo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava gerando nela um milagre. Por quê? Porque ela estava coberta com o poder de Deus. Quando só fala da saudação para Isabel, a criança começa a se mexer lá dentro da barriga de Isabel, no ventre. Isabel também é cheia do Espírito Santo. E olha só esse fato. Como, irmão, não tem como ver o milagre pela perspectiva humana, é sobre as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo gerando Jesus, oh glória, pelo poder, pela sombra do Altíssimo sobre Maria. Desculpa, irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, é maravilhoso. Oh, graça maravilhosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está sentindo também que você receba desse poder, que você receba do Espírito Santo na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que o Espírito Santo cobriu Maria e estava gerando milagre, que o Espírito Santo venha cobrir a nossa vida e venha gerar esse milagre em nós. Que nós venha gerar milagres dos frutos do Espírito Santo em nossa vida, milagres do reino, que seja manifesto na sua vida, que seja manifesto o aroma desse perfume maravilhoso que é o nosso Deus. Eita, glória a Deus! Let's go, bora! No momento da concepção, Maria se tornou o tabernáculo de Deus. O Espírito Santo veio sobre ela como a nuvem da Shekinah, e a presença e glória de Deus gerou em seu ventre a Jesus. Essa é a explicação. Não tem como explicar, como muitos querem explicar. Muitos querem fazer um paralelo com a mitologia grega, como foi a história aí de os Zeus tendo relações aí com uma mulher humana e ela engravidando e dando luz ao Hércules. Não existe isso. Não queira comparar com essa santa, maravilhosa palavra de Deus. Então, toda a concepção de Jesus ao ventre de Maria é sobrenatural, é gerada pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, 25 diz assim: não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, mencionando que quando José a recebeu, ela grávida, o anjo falou, recebe ela grávida, porque o que está sobre ela, gerado sobre ela, é gerado pelo Espírito Santo, é sobrenatural, é milagre. Então recebe ela. Então quando ele recebe ela, no momento da gravidez ali dos seus 9 meses, os dois não teve relação nenhuma, não teve cúpula. Sabe o que quer dizer que é cúpula? Procura lá no Google que você vai ver, tá? Nós procura palavras aqui para não ser tão escandalosa nessa explicação. Então não teve uma cúpula, né? Entre os dois, não teve nenhum ato, nenhuma relação humana ali entre os dois, amém? E nem pelo Espírito Santo também, como muitos acreditam. Alguns acreditam até, né, na queda lá de Eva, achando que teve alguma relação com a serpente, mas não tem nada a ver. E assim também aqui na explicação do Espírito Santo, foi gerado um milagre, foi gerado sobrenatural
ao ventre de Maria. Então é bem claro o texto de Mateus 1, 25, dizendo que José não teve relação com ela. José não teve nenhuma relação matrimonial com Maria, né? Foi preservada a sua virgindade até o nascimento do Senhor Jesus. Esse versículo indica que José e Maria não tiveram relações antes, nem durante a gravidez de Maria. Só foram ter esse ato depois do nascimento de Cristo. E os outros filhos foram concebidos naturalmente. Então, os outros filhos que José e Maria teve foi naturalmente. Vamos ler Marcos 6, verso 3. Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Então é bem claro que a concepção e o nascimento do Senhor Jesus, o parto foi normal. Não existia um parto cesárea naquela época. E o parto do nosso Senhor Jesus foi normal. E depois desse parto, José e Maria teve as suas relações matrimonial e assim foi gerando os seus filhos, e seus filhos foram assim concebidos naturalmente na perspectiva humana. Os seus filhos foram gerados, né, através da relação ali matrimonial por uma inseminação do sêmen masculino, né, na mulher. Tá? Então, os seus irmãos do Senhor Jesus foram assim, porém, o do nosso próprio Senhor Jesus, é bem claro os textos dizendo que foi ato do Espírito Santo, sobrenatural e miraculoso. Glória a Deus. Nascimento, Lucas 1, a partir do verso 34 e 35, o seu nascimento foi obra do Espírito Santo. Em resposta à pergunta de Maria, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Então é bem claro o texto dizer que os dois não teve relação nem antes, nem durante, só foram ter relação depois do nascimento. O anjo respondeu que Deus era pai do filho dela. Isso é importantíssimo. O fato da virgem ter respondido ao nascimento de Cristo garantiu duas coisas. Quais são essas duas coisas? Primeiro, a encarnação era o começo de uma nova criação. Alguém estava para vir ao mundo que não era meramente homem. Era o próprio Filho de Deus, era o próprio Emanuel. O nascimento de Adão foi diferente. Ele nasceu de uma mulher e não precisou de um homem para nascer. O próprio Deus o formou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse é o primeiro Adão que Paulo menciona. E Paulo menciona também o segundo Adão. E esse segundo Adão, assim como o primeiro foi de uma maneira que nasceu de uma maneira diferente, o segundo foi de uma maneira diferente também. E esse segundo não nasceu com a ajuda de um homem, né? E ele precisou de uma mulher para receber toda a natureza humana, né? Receber toda a natureza humana, toda a essência, substâncias humanas ao ventre da mulher. Então, é uma criação, é um divisor de água em toda a história da humanidade. É um divisor de água. É um fato, historicamente, nunca aconteceu o que aconteceu, né, na concepção do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, Cristo estava sem a mácula do pecado. Nós nascemos com uma doença hereditária, a natureza pecaminosa. Quando nós nascemos, já nascemos embutido em nós essa natureza pecaminosa que chamamos de pecado original, que é o pecado original que já nasce em nossa carne. Salmos capítulo 51, 5 diz assim: e eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Frase do nosso maravilhoso conhecido Davi. Jesus Cristo não nasceu como membro da raça caída. Depois que Adão caiu, entrou o pecado
no corpo do homem, na humanidade. Então, todos que foram nascendo de homem e mulher, né, da relação matrimonial de homem e mulher, então foi nascendo já com esse pecado original embutido no seu corpo. Porém, o nascimento de Jesus foi diferente. Então, ele não recebeu esse pecado original, ele não recebeu essa natureza pecaminosa, tá? Jesus Cristo não nasceu como membro da raça caída, mas sim como cabeça impecável. Por que cabeça? Porque ele é o primeiro a nascer desse jeito, tá? De uma nova raça. Ele era livre de pecado original e do pecado atual. Por exemplo, ele nunca orou por perdão. Mesmo ele ensinando os discípulos orar o Pai Nosso, mas ele próprio nunca pediu, falou assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Ele nunca orou pedindo perdão a Deus pelo pecado. Por quê? Porque não existia pecado, então não necessitava pedir perdão pelo pecado. Ele foi santo, Jesus é o nosso Senhor Jesus, ele tem a impecabilidade, e temos um estudo sobre isso, tá? Sobre a impecabilidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Era capaz de ele pecar? Então volta lá nos estudos, acompanha aí, vamos deixar também no link da descrição esse estudo aí, amém? Para você estar estudando em nome do Senhor Jesus. Ele nunca orou por perdão e nunca precisou de um novo nascimento, como ele falou ali em João 3, e verso 3 e verso 5, ao Nicodemos, para entrar no reino dos céus, para ver o reino dos céus, entrar no reino dos céus, precisa nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. O nosso Senhor Jesus não precisou de um novo nascimento, da regeneração. Por quê? Porque ele não tem o pecado natural, o pecado original, né, em seu corpo, ou a natureza pecaminosa. Amém? Ainda que ele foi batizado nas águas, mas foi para deixar o exemplo para nós. Jesus é o único de toda a história da humanidade que nasceu de uma virgem. A concepção dele, né, sobre Maria, ela permaneceu ainda virgem até o seu parto. Depois do parto, ela não era mais virgem. Ainda que algumas, né, religiões defendem a virgindade perpétua de Maria, porém, tem um problema sério para explicar Marcos 6,3 que nós lemos. Que Maria não só teve o nosso Senhor Jesus, mas teve outros irmãos, por exemplo, como Tiago, como José, como Judas, como Simeão, e algumas irmãs também. E é até bom você anotar isso aí, você que é obreiro da casa do Senhor, tá? Anotar esse verso de Marcos 6,3, tá? Que o nosso Senhor Jesus tinha irmãos e irmãs. Glória a Deus, tem gente que não sabia que Jesus tinha irmãos, não. E não só irmãos, tinha irmãs também. Nasceu num lar cheio de irmãos e irmãs. Glória a Deus. Jesus é o único de toda a história da humanidade que nasceu de uma virgem. Ou seja, o nascimento dele não precisou ter um ato de relação conjugal entre marido e mulher. Então, a concepção de Jesus é único em toda a história. Foi um ato milagroso do Espírito Santo. Não existe outro meio melhor para a concepção sobrenatural de Jesus ao ventre de Maria. Vamos parar para pensarmos aqui de duas maneiras, se houvesse outras maneiras de Jesus vir à Terra. A primeira maneira era se pudesse Deus criar no céu, já Jesus pronto, e ele vir do céu já, né, ao mundo pronto já, do tamanho exato, ali. Se pararmos para pensarmos por um momento em outros possíveis pelos quais Cristo poderia ter vindo ao mundo, nenhum deles uniria com a tamanha clareza a humanidade e a divindade. Primeiro, é provável que Deus pudesse criar Jesus no céu como um ser completamente humano e enviá-lo para descer do céu à terra sem o benefício de um genitor humano, mas nesse caso seria muito difícil ver como Jesus poderia ser plenamente humano como somos. Ou seja, ele nascesse pronto, viesse pronto do céu já formado como homem.
Então seria difícil desse jeito, porque ele não teria a natureza humana. Então ele não seria 100% homem, ele poderia ser 100% Deus, mas ele não seria 100% homem. E se ele não seria 100% homem, ele não seria um mediador fiel, porque o mediador fiel que temos, ele sabe as nossas necessidades, porque ele foi provado e tentado em todas as coisas que também somos provados. Porém, ele sabe de tudo isso que passamos, então ele é um mediador fiel ao lado direito de Deus, que nos intercede, porque ele sabe das nossas necessidades e as nossas fraquezas, porque ele teve nesse corpo, ele foi 100% homem. Então, se ele nascesse, se ele viesse do céu pronto como homem, surgisse aí sem precisar de uma mulher, nascer do ventre de uma mulher, então ele não seria 100% homem. Por outro lado, é provável que fosse bem possível Deus fazer Jesus entrar no mundo por meio de dois genitores humanos, o pai e a mãe. Ou seja, se Deus precisasse de José para ter a relação, para ter o Senhor Jesus e Maria dar à luz. E com a sua pré-natureza divina, miraculosamente unida à sua natureza humana em algum momento no início da sua vida. Mas então seria difícil compreender Jesus como plenamente Deus. Ou seja, se tivesse a relação entre José e Maria para nascer o Senhor Jesus, se essa relação acontecesse, então nós ia descartar ele 100% Deus. Nós recebemos ele como 100% Deus, porque foi um ato do Espírito Santo, gerando em Maria o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele desceu, se esvaziou de toda a sua glória no céu, Filipenses 2, nós estudamos muito isso também, amém? E ao entrar no ventre de Maria, ele recebeu toda a natureza. Então, ou seja, dessa maneira que o nosso Senhor Jesus, a Escritura está declarando, nós recebemos ele como 100% Deus, porque ele é divino, e 100% homem, porque nasceu do ventre de uma mulher. Se ele nasceria com a relação entre José e Maria, então nós ia descartar a sua divindade, porque foi uma maneira que, pela ajuda de um homem, para gerar aí o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então isso nos deixa bem claro, irmãos, que Deus, a nossa salvação não precisa de ajuda humana. A nossa salvação, ela é totalmente sobrenatural, obra de Deus. Assim como era obra de Deus a concepção de Jesus ao ventre de Maria, de ajuda nenhuma de um homem, não teve relação nenhuma de José, assim também é toda a salvação nossa, só pertence ao nosso Deus. O homem não tem direito e glória em nada dessa obra. Toda a glória é para o nosso Deus, porque é obra meramente dele, em nome do Senhor Jesus. Quando pensamos nessas duas outras possibilidades que acabei de falar, isso nos ajuda a compreender como Deus, em sua infinita sabedoria, ordenou uma combinação de influência humana e divina no nascimento de Cristo, de modo que a sua plena humanidade nos servia evidente pelo seu nascimento humano comum por meio de uma mulher, e sua plena divindade seria evidente por sua concepção no ventre de Maria pela obra poderosa do Espírito Santo. Então, a explicação para a concepção de Senhor Jesus em Maria é obra do Espírito Santo sobrenatural e miraculosa. Eita glória! Eu quero te declarar e despedir você com a paz e com a infinita graça e bondade do nosso Senhor que estejam sobre a nossa vida. E te espero para a próxima videoaula. E tchau!